Uma ideia, uma ou mais pessoas chegam na mesma conclusão. De quem é a ideia? Quem inventou o rádio? Uma briga constante, discussões, patentes. O homem, desde sempre, deseja deixar uma marca com arte, deseja assinar embaixo de algo. Então, no decorrer de nossa história, procuramos nomear tudo, colocar nosso nome, dizer: olha, eu percebi tal conceito, então esse conceito agora é meu. Olha, eu descobri algo, então isso é meu, é minha patente. Se outras pessoas quiserem falar, ou escrever, ou vender aquela descoberta, terão que me pagar. O homem tem mania de colocar nome em tudo. Porém, as ideias para alguns estão no ar. É por causa disso, das ideias estarem no ar, que um homem num canto do mundo descobre algo e do outro lado do mundo, sem nenhum meio de comunicação possível, a outra pessoa também descobre, não de forma igual, mas de muita semelhança, muito parecida, que se torna praticamente igual. Mas cada um dos dois que tiver a mesma ideia tem alguma alteração ou alguma relevância diferente do outro. Alguns estavam buscando por sinais paralelos ao nosso mundo, outros estavam só estudando tecnologia. Então, uma ideia, mais de uma pessoa. De quem é a ideia? As ideias sempre estarão no ar, e o homem tem mania de nomeá-las. Quando olhamos para a natureza, é simples. Você olha para uma árvore e diz: isso se chama árvore. Mas a árvore sabe que ela chama árvore? No mundo da natureza, será que é o mesmo termo árvore? Será que existe a mesma classificação que o homem colocou? Como saber a realidade de tudo? Até onde nós temos o controle de nomear as coisas, dizer que, olha, as regras da física são que a velocidade é o que importa, ou o espaço é o que importa, onde na verdade não sabemos com exatidão sobre todas as regras ou todos os elementos que existem no universo. Não sabemos nem aonde começou o universo e nem aonde ele termina. Não sabemos de praticamente nada, mas buscamos definir e dar nome a tudo. Como é que isso funciona exatamente? Os elementos químicos se agrupam para formar o que chamamos de realidade. São elementos dos quais definem: se tiver um pouco de muito de algo, será madeira. Se tiver muito de algo e não tiver a existência de certos componentes, será ferro. E assim por diante. No mundo molecular, as coisas se agrupam. E no mundo do homem, coisas semelhantes se agrupam também. Os homens que têm ideias parecidas se agrupam. Então, nos dividimos em cientistas, religiosos, estudiosos, advogados, médicos, motoristas, entre outros tipos de grupo. Grupos de pensadores, de executores de trabalhos. Mas temos o que em mais relevância? Os grupos sociais. São pessoas que precisam que certos outros grupos existam para que eles possam se manter no grupo. Eu preciso do grupo inferior para eu ter o grupo médio, para eu ter o grupo médio alto, para eu ter o grupo rico, para eu ter o grupo luxuoso e para eu ter o grupo de elite. Sem um ou sem o outro, não pode existir o grupo. Mas o grupo inferior beneficia quem? Ou o grupo inferior ele é extremamente necessário para o quê? Para que o grupo que está por cima se mantenha por cima. Mas como igualar tudo sem que um não faça nada e o outro faça muito? É muito complicado falar sobre grupos, mas os grupos definem tudo que somos. Pessoas andam juntas por terem gostos parecidos, por gostarem de lugares semelhantes. Pessoas
excluem outras pessoas por não ter afinidade, por não pertencerem a um grupo. O grupo, ele está em tudo, e o tudo está nos grupos, mas tudo que está nos grupos está em nós. E como nós entramos ou não num grupo é relevante nos nossos aspectos físicos e nas nossas habilidades. O que você tem a oferecer para aquele grupo, seja em habilidade física, seja em habilidade de aparência, seja de habilidade intelectual, você estará num grupo de intelectuais. Como é que um grupo de professores PhD iriam me aceitar, sendo que eu não tenho um diploma de cientista, não tenho um curso de física? Como é que eu vou conversar com um médico se eu não cursei um dia de medicina? Como eu vou sugerir ideias de conceitos que eu acredito serem válidos, sendo que a porta sempre estará fechada para mim? Então, os grupos, além de definir quem vai ser o quê, impossibilita às vezes certas ideias de pessoas com ideias inovadoras, visando o lado de que as ideias estão no ar e as ideias não pertencem a ninguém, pertencem a todos. Qualquer um pode oferecer uma solução para algo que o mais perfeito estudioso não conseguiu encontrar, porque as ideias sempre estarão no ar. Quem tem percepção consegue capturá-las e ver que é possível. Muitos cientistas, dos quais eu admiro muito, eram pessoas que só observavam coisas simples, coisas naturais, coisas que poderiam ser possíveis, mas que na verdade as outras pessoas não conseguiam enxergar essas ideias do ar. As outras pessoas não conseguiam ver a solução, só que o passar do tempo mostrou que as ideias que estavam no ar e aquele indivíduo, que ainda era uma criança na época, conseguiu capturar, o tempo provou que aquilo pode ser real. Então, as ideias sempre estarão no ar. Hoje eu faço parte de um grupo, um seleto grupo dos invisíveis. Antes de mim existiram diversos invisíveis. Invisíveis dos quais às vezes nunca se tornaram visíveis. Outros ainda irão se tornar visíveis. Alguns se tornaram totalmente visíveis. Esses invisíveis são pessoas que eu admiro muito. Eu acredito muito nisso. E por que eles são tão invisíveis? Na verdade, eles têm a capacidade de ver o invisível. O que é invisível para os outros é visível para aquele ser que atualmente é invisível. Porque as ideias estão no ar, mas como os outros não conseguem ver? Porque as ideias são invisíveis juntamente com essas pessoas. São pessoas que estão focadas em ver o que os outros não conseguem ver. Então, por isso, acabam sendo agrupadas dessa forma. Atualmente, diversos grupos elitizados, grupos que estão no poder da comunicação, no poder da visibilidade, falam sobre um próximo nível, falam sobre alcançar estados de percepção elevada. Eu faço uma pergunta a quem chegar nessa parte do meu conteúdo, se é que alguém vai chegar nessa parte. O que acontece depois disso? Quando você alcança essa percepção? Ou na verdade todos nós já temos essa percepção, só que desde sempre falam que é algo impossível de atingir e simplesmente isso sai do nosso foco e acabamos por esquecer. Mas eu acredito que todos já nasçam de fábrica com percepções incríveis, habilidades incríveis que nenhum mestre irá despertar em você sozinho, pois o mestre só existe por conta do aluno, não é? Ou o mestre nunca foi um aluno. Para o mestre chegar um dia a mestre, ele foi um aluno. E um aluno do qual se aplicou, um aluno do qual acreditou, um aluno do qual esteve sempre ligado àquela doutrina. Então, um aluno um dia poderá ser um mestre, mas não existe mestre
sem aluno. Aos meus grandes mestres eu só tenho a agradecer, pois eles me provaram com a sua história de vida que nem sempre os que estão no poder controlando e doutrinando os outros estão corretos. Os meus grandes mestres me disseram que eu posso ousar, eu posso ser criativo, eu posso descobrir as coisas. E não necessariamente eu preciso ficar milionário com isso, eu posso abrir mão para o bem da descoberta, porque o que importa realmente é a descoberta, é a evolução, não como eu irei ficar. Eu preciso do básico, mas muitos dos meus mestres acabaram sem nada. Eu fico triste por eles, só que a questão deles terem acabado com nada é pelo seguinte: a grande maioria das pessoas inutilizou a doutrina deles, a ciência deles, e fez com que ficasse armazenado. Séculos depois, ou décadas depois, a ciência evoluiu e tornou aquilo possível, e outros ganharam em cima do trabalho de meus mestres. Então, esse vídeo eu estou gravando para homenagear os grandes mestres que um dia foram invisíveis. E deixo a pergunta no ar: uma ideia, uma ou mais pessoas, de quem é a ideia? Será que as ideias estão no ar? Qual é a patente?